Oi pessoal do terceiro ano, aqui é o professor de Biologia, professor Ericon, e vamos dar continuidade na tentativa essa semana de fechar o primeiro capítulo do livro de vocês, né? Do livro de Biologia. Bom, vamos avaliar aqui algumas situações, tá? A primeira questão dos exercícios, né? Vamos fazer aqui uma correção desses exercícios, deixa eu apresentar para vocês aqui os objetivos. O primeiro objetivo vai ser corrigir o exercício de biologia da página 34. E na sequência, vamos concluir o primeiro capítulo estudando as heranças de grupos sanguíneos, né? Em especial aí o sistema ABO. Bom, então vamos começar, né? Então, o primeiro quesito do exercício de vocês vinha da seguinte maneira. Foram dois exercícios, eu vou corrigir esse agora e na próxima aula corrijo o outro, tá? Qual alternativa contém um ponto fundamental da hipótese proposta por Mendel, que constitui a primeira lei de Mendel? Bom, então a primeira lei de Mendel fala sobre a separação dos fatores hereditários. Ele chamava de fatores o que hoje nós chamamos de genes, né, que é a mesma coisa, tá? Da formação dos gametas, tá? Então aqui a alternativa correta fica sendo a alternativa C. Próxima questão. A incompatibilidade sanguínea no sistema RH entre mãe e feto pode levar ao. Bom, a incompatibilidade entre a mãe e o feto, a incompatibilidade do sistema RH, você sabe que tem pessoas que têm sangue RH positivo e pessoas que têm sangue RH negativo, tá? Uma mãe que tem sangue RH negativo, que gera um filho com um sangue RH positivo, ao ter pela segunda vez um filho RH positivo, pode gerar uma doença, pode ser um problema conhecido como eritroblastose fetal, né, que é a destruição das hemácias do feto, né, trazendo grandes riscos para o bebê, podendo levá-lo inclusive à própria morte. Né? Então, alternativa B. Bom, é só vocês irem acompanhando aí no livro de vocês, tá, gente? Na página 34. Terceiro, sobre a relação entre genótipo, fenótipo e ambiente. É correto dizer que... Bom, antes nós temos que entender que genótipo, quando falamos em genótipo, estamos falando em genes. E o gene ele pode ou não se expressar. Tá? Ele vai se expressar de acordo com o ambiente. O ambiente tem que estar adequado para aquele gene poder se expressar e ser observável, né, quimicamente ou anatomicamente. Quando ele se expressa, nós chamamos de fenótipo. Então, o gene, para se expressar, ele precisa do meio ambiente e vai, com o ambiente adequado, desenvolver um fenótipo, que é uma característica. Tá? E essa questão nós observamos, ó, vamos ver aqui, o fenótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente. Portanto, ficamos com a alternativa B. Ok? Passamos agora para o quarto quesito. Um gene com dois alelos, um dominante sobre o outro. Bom, o alelo, você tem o gene, ele pode apresentar características, né? Alelos. Então você tem, no caso de uma característica heterose, para heterozigóticos, você vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. E a gente representa isso com letras, né? Por exemplo, letra A, letra B. Aí na letra A você vai ter azão para dominante, azinho para recessivo. Se for heterozigótico, se for homozigótico, pode ser azão, azão ou azinho, azinho. Não é? Então, um gene com dois alelos, um dominante sobre o outro, ou seja, vamos botar uma letra qualquer, tá? Um azão e um azinho. Determina o quê? Nesse caso aí, determina dois fenótipos, né?
um correspondente ao genótipo homozigótico dominante e outro correspondente ao genótipo homozigótico recessivo, tipo um Azão, um Azinho, ou um Bzão e um Bzinho. Então ficamos aqui com a alternativa A. Um gene com dois alelos e dominância incompleta. Né? Então vamos lá. Um gene com dois alelos e dominância incompleta. O que isso pode determinar? Né? Então, dominância incompleta, não sei se vocês lembram daquela do exemplo que eu dei na outra aula sobre as flores, né? Quando você tem uma flor, cruza uma flor vermelha com uma flor amarela de uma determinada espécie, o resultado para dominantes heterozigóticos é a presença de uma característica intermediária, que é uma cor que nem vai ser vermelha nem vai ser branca, vai ser um meio termo ali, vai ser um rosa. Mas na geração F1 ali, ela vai apresentar indivíduos de cor vermelha, de cor intermediária, que é a rosa, e também a recessiva, que é a cor branca. Tá? Então ela vai apresentar três fenótipos nesse caso, né? Vermelha, rosa e branca. Cada um correspondente a um genótipo. Isso eu estou dando o exemplo da flor, mas pode ter vários outros exemplos, né? A questão da coloração da galinha também é um caso. Tá? É um caso de dominância incompleta. Uma célula com genótipo Azão-Azinho, ou seja, heterozigótico dominante, né? Origina ao fim da meiose. A meiose é um processo de divisão celular que é comum para gerar gametas. Né? Então a meiose tem essa função de gerar gametas e de uma célula sempre dá origem a quatro. Tá? Sendo que nessas quatro células aí você vai ter duas com alelo Azão, dominante, né? E duas com alelo Azinho. Ela se divide direitinho. Tá? Portanto ficamos aqui com a alternativa D. Uma célula com genótipo Azão-Azinho, ou seja, heterozigótico dominante, origina ao fim da mitose. A mitose, em geral, ela é usada em células somáticas, né? Que são as células que nós temos no nosso corpo que não são células sexuais, né? Óvulo e espermatozoide. Mas na mitose, ao invés de gerar 4, como ocorre na meiose, uma célula dá origem a 4, na mitose, uma célula dá origem a 2. E elas vão ter, cada um vai ser um clone. Elas vão, basicamente, vai ser um clone, tá? Porque ela vai ter exatamente o mesmo número de genes que a outra apresenta, que a célula mãe apresenta. Então você vai ter duas células, tá? Sendo que você vai ter duas células, cada uma com alelo Azão e Azinho. Então vai ser aqui a alternativa A, ok? Que elas vão apresentar uma carga de genes. Um indivíduo heterozigótico em relação a um par de alelos forma gametas diferentes na proporção. Bom, se é heterozigótico, você vai ter, vamos usar uma letra qualquer, tá? Bzão e Bzinho, heterozigótico, né? Então é dominante, sendo um dominante e um outro gene recessivo. Então Bzão e Bzinho, vamos supor. Quando houver a segregação, vai receber um gameta vai receber o Azão, o outro vai receber um Azinho, tá? Então 1 para 1 vai ser a proporção. Um Azão, um Azinho. Ela vai se dividir assim. Então você vai ter A como a alternativa correta. O cruzamento entre indivíduos heterozigóticos em relação a um gene em que os alelos apresentam dominância incompleta. Então, mais uma vez, aquele caso de dominância incompleta.
resultará em uma descendência com a proporção fenotípica de. Bom, se é fenotípico, então estamos falando de um gene que, graças ao meio ambiente em que o organismo foi exposto, vai apresentar características. Tá? A gente está falando de fenotípico. Né? Então, se o indivíduo é heterozigótico, o que, é que vai acontecer? Vamos voltar para aquele exemplo da planta. Tá? No exemplo da planta, você vai ter o cruzamento entre indivíduos heterozigóticos para uma dominância incompleta. Tá? Então, o que, é que vai acontecer aí? Você vai ter, vamos supor, azão, azinho, um indivíduo heterozigótico vai ser cruzado com outro azão e azinho. Você vai ter o primeiro fator ali, o primeiro gene, né? O primeiro alelo, o azão, você cruza esse azão com o outro azão do outro indivíduo. Então você vai ter azão, azão. Resultado, azão, azão vai ser homozigótico dominante. Isso vai dar flor vermelha, nesse caso. Aí você pega esse mesmo azão do primeiro indivíduo e cruza com o azinho do outro indivíduo, tá? Então, nesse segundo cruzamento vai ser um dominante heterozigótico. Aí vai aparecer a dominância incompleta, né? Porque tem um recessivo ali no meio. Isso vai dar uma cor rosa. Na sequência você pega o azinho do primeiro indivíduo e cruza com o azão do segundo indivíduo. Vai dar novamente um heterozigótico dominante, ou seja, mais uma cor rosa. Então você vai ter, já tem aí um vermelho com dois rosa. Agora eu vou pegar o azinho do primeiro e vou cruzar com o azinho do segundo. Então você vai ter azinho, azinho, você vai ter um homozigótico recessivo que vai dar cor branca. Então você vai ter um vermelho, você vai ter, nesse caso aí, 3 dominantes, tá? Sendo um vermelho, desculpa aí. Sendo um vermelho, 2 rosas e um branco, tá? Então 1 para 2 para 1. Essa é a sequência. O cruzamento entre indivíduos heterozigóticos em relação ao gene em que um dos alelos é dominante sobre o outro resultará em uma descendência com proporção fenotípica de. Bom, então a proporção fenotípica aí você vai ter, se é heterozigótico, você vai ter indivíduos nessa mesma proporção. Você vai ter 3 com característica dominante, sendo que 1 é dominante homozigótico e 2 dominante heterozigótico. E vai ter um recessivo. Né? Então você vai ter 3 dominantes para um recessivo, fenotipicamente falando. Então, com resposta, nós temos a alternativa B. Bom, pessoal, em algumas situações no vestibular vai aparecer questões voltadas para o tal do cruzamento teste. No cruzamento teste, você utiliza sempre o eixo, vai ser sempre o cruzamento com recessivo. Não importa a letra, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, tá? O importante é, para você fazer cruzamento teste, tem que usar um recessivo, tá? E essa questão fala disso. O chamado cruzamento teste, em que se cruza um indivíduo de fenótipo dominante, que pode ser homozigótico, no caso aqui azão, azão, ou pode ser heterozigótico, azão, azinho, com um fenótipo recessivo, olha aí o recessivo para o cruzamento teste, azinho, azinho, revela que o indivíduo testado é homozigótico, se sua descendência for constituída por. Bom, então, para responder essa questão, utilizando a prole desse cruzamento, né, para saber se o indivíduo é homozigótico, né, que tipo de descendência o homozigótico dominante vai ter com o homozigótico recessivo, então é só você cruzar. Eu vou pegar o azão, azão, que é o homozigótico que ele está querendo testar, com o azinho, azinho.
está no cruzamento teste. Azão, azão versus azinho, azinho. E aí eu vou estudar para ver a proporção. Então, ó, se eu pego o azão, azão, eu pego o primeiro azão e cruzo com o primeiro azinho, vai dar azão, azinho. Eu pego o primeiro azão e cruzo com o segundo azinho do outro indivíduo, vai dar de novo azinho, azão, azinho. Agora eu pego o primeiro eu pego agora o segundo azão e cruzo com o primeiro azinho, aí vai dar azão, azinho de novo. Então eu pego de novo o segundo azão e cruzo com o segundo azinho e vai dar novamente azão, azinho. Resultado, 100% dos indivíduos vai apresentar um fenótipo dominante. Ok? Todos eles, a prole, a geração F1 vai ser toda azão, azinho. Então, 100% com fenótipo dominante. Heterozigótico, mas dominante. Bom, na outra situação nós temos o seguinte: o cruzamento teste, lembre que cruzamento teste você tem que cruzar o indivíduo com um recessivo, tá? Azinho, azinho, por exemplo. O cruzamento teste revela que o indivíduo de fenótipo dominante é heterozigótico. Então veja que é o contrário da outra situação. A gente ia cruzar com homozigótico, agora vamos cruzar com heterozigótico. Vamos cruzar um recessivo com um heterozigótico. Se sua descendência for constituída por. Para saber a descendência, eu vou ter que cruzar. Então vamos cruzar um heterozigótico, o azão, azinho, com o cruzamento teste, que é o recessivo, azinho, azinho. O que vai acontecer? Eu pego o primeiro azão do indivíduo, né, e cruzo com o primeiro azinho do recessivo. Então vai dar azão, azinho. Aí eu pego de novo esse primeiro azão do primeiro indivíduo e cruzo com o segundo azinho do outro indivíduo. Vai dar novamente azão, azinho. Agora eu pego o azinho do primeiro indivíduo e cruzo com o primeiro azinho do segundo indivíduo. Vai dar azinho, azinho. Tá? E depois, na sequência, por último, eu pego novamente o segundo azinho, o azinho do primeiro indivíduo e cruzo com o segundo azinho do outro indivíduo. Vai dar de novo azinho, azinho. Então você vai ter dois dominantes com dois recessivos. Portanto, 50% de indivíduos com fenótipo dominante e 50% de indivíduos com fenótipo recessivo, alternativa D. Bom, com isso nós encerramos aí a correção do exercício, tá certo? Finalizando a correção do exercício, entramos agora no nosso último assunto do capítulo 1 do livro, que é o sistema ABO. Bom, o sistema ABO é um sistema de análise para determinar a tipagem sanguínea, saber que tipo de sangue você tem. Isso é muito importante. A título de transfusão de sangue, por exemplo. Né? Então, você não pode colocar um sangue que seja diferente do seu, tá? Porque isso pode gerar problemas, como por exemplo uma trombose, né? Vai aglutinar no sangue e pode formar coágulos, e aí você pode ter sérios problemas. Né? Então, o sistema ABO, que hoje é bem difundido graças a um cientista conhecido como Karl Landsteiner, e esse cientista ele foi o primeiro a fazer testes com sangues diferentes e observar reações. Né? A partir do momento que ele isolou hemácias e conseguiu com isso fazer diferentes combinações entre plasma e hemácias. Isso aconteceu no início do século XX e foi amplamente utilizado esse conhecimento nas guerras. Né? Salvou muita gente essa pesquisa. Tá aí a imagem do cientista Karl Landsteiner. Bom, o resultado obtido foi a presença de aglutinação, na pesquisa dele, tá, dos glóbulos em alguns casos e ausência de aglutinação em outros casos. Aí vamos aprofundar para entender o que é essa aglutinação nesses testes que ele fez, tá? Dentro do sistema sanguíneo que ele estava estudando. Dessa forma, foi descoberto que os seres humanos possuem 3 grupos sanguíneos. E nós conhecemos muito bem esses 3 grupos, né? Que é o grupo A, o grupo B e o grupo O. Inicialmente, ele encontrou esses 3 grupos.
pessoas com sangue do tipo A, pessoas com sangue tipo B e pessoas com sangue tipo O. Assim foi explicado porque tantas pessoas morriam depois de transfusão sanguínea. Tá? Daí a importância de nós conhecermos o nosso tipo sanguíneo, né? Então, ó, o sangue AB, que é o mais raro dentre os tipos sanguíneos, o AB é o mais raro, tá? Foi descoberto anos depois pela equipe de cientistas que colaboravam lá com o Landesteiner. Então aí o sistema ficou completo, né? Então nós temos pessoas com sangue tipo A, pessoas com sangue tipo B, pessoas com sangue tipo AB e pessoas com sangue tipo O. Mas e aí, qual a diferença entre o sangue A, B, AB ou O? Né? Então, a diferença, gente, está justamente na parte líquida, né, que nós chamamos de plasma. É nessa parte líquida que nós chamamos de plasma que vamos encontrar as chamadas aglutininas. As aglutininas são os anticorpos. Né? E nós temos aí dois tipos de anticorpos para esses grupos sanguíneos, é o anti-A e o anti-B. Nada mais é do que anticorpo tipo A e anticorpo B. Elas atuam de fato como anticorpos e reagem contra os aglutinogênios, que são os tipos sanguíneos que vocês estão vendo aí em cima, A, B e O. São os aglutinogênios, né? São as proteínas que ficam na membrana celular, presentes nas hemácias sanguíneas. Bom, então dando continuidade aí com a sequência do nosso raciocínio, nós podemos concluir que, observem aqui esse gráfico, essa tabela, tá? E aqui mostra os tipos sanguíneos, tá? Aqui nós temos sangue tipo A. Aí para o sangue tipo A nós temos um aglutinogênio. Se ele é tipo A, o aglutinogênio vai ser A, tá? Na proteína. Já a glutinina dele vai ser anti-B, porque quem tem sangue tipo A não pode receber sangue tipo B, porque dentro do plasma das pessoas que têm aglutinogênio A vai ter anticorpos para atacar o sangue B, tá? Numa transfusão sanguínea, então vai aglutinar. Se você botar sangue B em uma pessoa que tem sangue A. A mesma coisa acontece com pessoa que tem aglutinogênio B, ou seja, tem sangue tipo B. Essa pessoa vai ter em seu sangue a glutinina anti-A, né, que é o anticorpo para combater o aglutinogênio A. Então, se você pega sangue tipo A e bota uma pessoa que tem um sangue tipo B, esse sangue vai aglutinar. E essa pessoa vai ter problemas. Possivelmente vai ter problemas. Já uma pessoa que é do tipo AB, ela possui os dois aglutinogênios, o A e o B. Por isso que ela é AB. E não vai apresentar nenhuma aglutinina. Então, essa pessoa vai poder receber tanto sangue com aglutinogênio A quanto com aglutinogênio B, porque ela não tem nenhum anticorpo para poder repelir esses dois tipos de sangue aqui, o A e o B. Então ela recebe do A, recebe do B, recebe do próprio AB e também vai receber do sangue tipo O. Tá? Porque o sangue tipo O não tem aglutinogênio nenhum. Então ele pode receber, o AB pode receber o sangue tipo O. Sendo, portanto, o indivíduo com sangue AB é um tipo de doador, de receptor universal aí, tá? Já a pessoa que é sangue tipo O, como ela não tem nenhum aglutinogênio, tá? Vai ter um problema, porque ela vai ter no sangue a glutinina anti-A e anti-B. Ou seja, quem é sangue tipo O não vai poder receber sangue tipo A porque tem anti-A no plasma. Quem é tipo O também não vai poder receber pessoas com sangue B, porque o indivíduo com sangue tipo O vai apresentar o anti-B, a glutinina anti-B. Também não vai poder receber sangue AB, porque AB possui os dois aglutinogênios, o A e o B, e ele repele os dois, tanto para A quanto para B. Ou seja, uma pessoa que é sangue tipo O só pode receber sangue dela mesma. Sangue sangue do mesmo tipo, que é o sangue O. Então, ó, um resumão aqui. Uma pessoa de sangue B apresenta glutinogênio B.
obviamente porque é tipo B. E a aglutinina vai ser anti-A, por isso que ela não vai poder receber sangue A, tá? Vai aglutinar se você botar uma pessoa com aglutinogênio A e uma pessoa que tem sangue tipo B. Uma pessoa que é sangue O não tem aglutinogênio, sendo aceito em sangues A, B e AB. Então, uma pessoa que é sangue O, ela pode doar o seu sangue para qualquer tipo sanguíneo, o A, o B ou o AB, sem nenhum problema, né? Mas ela reage na presença dos aglutinogênios A e B, por ter as duas aglutininas no plasma, o anti-A e o anti-B. Ou seja, não pode receber de todo, só pode receber do próprio O. Quem tem sangue tipo O só pode receber sangue tipo O, né? Então aqui tem um quadro com um resumo da situação, mostrando a estrutura molecular. Então aqui nós temos os tipos sanguíneos, tá? As hemácias, né? São as células vermelhas, as células do sangue. Aqui tem a membrana plasmática. E aqui você tem os antígenos, tá? Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Então observe que uma pessoa que é sangue A vai apresentar em seu plasma o anti-B, obviamente, né? Porque vai repelir, tá? E o que acontece? Aí você pega, vamos supor, uma pessoa com um sangue B, né, vai doar para quem é A. O que vai acontecer aqui? Observe que o receptor do anti-B ele se encaixa perfeitamente com a estrutura do antígeno de uma pessoa que é sangue B. Veja, ele se encaixa, é quadrangular, vai se encaixar aqui, ó. Aí ele encaixa essa, aí pega outra hemácia que tem essa mesma estrutura, encaixa desse lado, vai para cá também, pega desse lado, ou seja, vai aglutinando, vai juntando as células ali, certo? E forma um coágulo. Esse é o problema. A mesma coisa acontece aqui, ó. Uma pessoa que tem sangue tipo B. Observe que a estrutura molecular do anticorpo do anti-A ele se encaixa perfeitamente com o antígeno A de pessoas que são sangue tipo A. O formato aqui, ó, circular, ele se encaixa perfeitamente. O que é que vai acontecer se você pegar uma pessoa de sangue tipo A e injetar em uma pessoa que é tipo B? Ela vai, ó, o receptor do anticorpo vai pegar aqui, a mesma coisa vai acontecer com as outras células, ele vai aglomerando desse lado aqui, ó, porque ele pode fazer aqui 5 combinações, pode fazer 5 combinações não, pode aglutinar 5 de uma vez, tá? Aí vai aglutinar, vai formar coágulo e aí vai dar problema na circulação sanguínea, certo? Quem é do tipo AB está livre dessa situação, tá? Por não apresentar esses anticorpos. Então ele recebe. Já quem é sangue tipo O, olha o que acontece aqui, ó. Ele não tem os antígenos, observe que a membrana plasmática está livre, porém ele vai ter os dois anticorpos. É por isso que quem é sangue tipo O só pode receber do próprio tipo O, não pode receber dos outros, porque tem antígeno para tudo aqui, ó, para A, para B e para AB. É só combinar os dois. Uma outra situação que devemos levar em consideração num estudo de tipagem sanguínea, que foi estudado mais tarde pelos colaboradores também de Landsteiner, é o tal do fator RH. O fator RH também tem que ser levado em consideração. Né? É aquela situação quando você vai fazer o exame, você diz, você é tipo AB negativo, você é O positivo. Esse sinal de mais e de menos, ele vem do fator RH. Então, o RH é uma alusão ao animal que foi estudado na experiência para descobrir esse fator, que foi o macaco rhesus. Rhesus começa com RH, tá? Daí o nome fator RH. Tem pessoas que possuem esse anticorpo, o anti-RH, e tem pessoas que não possuem. Quando a pessoa possui o fator RH no plasma, nós dizemos que essa pessoa é RH positiva. Quando a pessoa não tem o fator RH, que é o anticorpo RH, então nós dizemos que essa pessoa ela é negativa. Se tem, é positivo, RH positivo. Se não tem, é RH negativo.
Então aqui foi o que eu expliquei, né? Uma pessoa portadora do anticorpo RH foi classificada como positiva, como positivo, então ela é RH+, ou seja, RH positivo. Uma pessoa que não apresenta esse anticorpo em sua circulação sanguínea é classificada como negativa, ou seja, RH-, RH negativo, quando não apresenta. E aí, pessoal, é só você combinar o fator RH com o seu tipo sanguíneo, tá? E você tem essas combinações aqui, ó. Quem é sangue tipo A pode ser A positivo ou A negativo. Se apresentar o fator RH vai ser positivo, se não vai ser negativo, tá? É assim para todos os tipos sanguíneos. Quem é tipo B também pode ser B positivo ou B negativo, depende se apresenta ou não o fator RH. AB também pode ser positivo e negativo, e pessoas de sangue tipo O também podem ser positivas ou negativas, caso apresente o fator RH, vai ser positiva, caso contrário será negativo. Bom, então, com relação à compatibilidade sanguínea, é isso que nós estamos estudando aqui, a doação de sangue é determinada pelos aglutinogênios, que é o tipo sanguíneo, né? Com as suas respectivas aglutininas, que são os anticorpos, além do anticorpo RH, além do fator RH. Então, tem que levar em consideração os aglutinogênios, as aglutininas e o fator RH, tá? Para fazer essa questão de compatibilidade sanguínea para a doação de sangue. Então, uma pessoa com um tipo de aglutinina não pode receber o aglutinogênio correspondente, que é exatamente isso que eu venho falando aqui para vocês, né? Tem que tomar cuidado com isso numa transfusão. E aqui vamos para exemplificar a situação, né? João possuía sangue A. Ele tem, se ele é sangue A, então a aglutinina dele é anti-B. Tá? Ele não pode receber sangue B nem AB porque ele é A. Portanto, não pode doar sangue para Carolina, que tem sangue B. E a própria Carolina também não vai poder doar sangue para João, porque João tem sangue tipo A. Obviamente vai apresentar o antígeno correspondente. Segundo exemplo, Carlos possui sangue AB, portanto ele é doador, ele é receptor universal, né? Ele pode receber sangue de todos os tipos. Ele pode receber sangue tipo A, tipo B, AB e O. Mas, em termos de doação, ele só pode doar para pessoas com a mesma tipagem sanguínea, ou seja, pessoas do tipo AB. E aqui nós temos um gráficozinho aqui mostrando um resumo da situação, né? O O, ele é doador universal. Veja que o O doa para o A, pode doar para pessoas do sangue tipo AB, pode doar para pessoas do sangue tipo B. Certo? O AB, veja que ele é um receptor universal. Ele recebe o A, ele recebe o O e pode receber pessoas com sangue tipo B, podendo receber sangue de pessoas tipo B. Ok? Quem é A, obviamente, não pode doar para B, e quem é B não pode doar para A, por conta dos anticorpos. Com relação ao fator RH, né, o sangue com RH negativo, quem é RH negativo não pode de forma alguma receber sangue RH positivo, tá? Porque nesse caso vai ser o anticorpo. Mas quem é RH negativo pode doar sangue para o positivo, uma vez que não apresenta esse anticorpo aí, tá? Então fica essa relação, ó. O negativo, o RH negativo, pode doar o seu sangue para quem é RH positivo, mas o contrário não é possível. Quem é positivo não pode doar para quem é negativo. E aí, para exemplificar essa questão de sensibilização com o fator RH, a questão da doença, vamos falar sobre ela, essa doença que acomete fetos, né, os bebês ainda nas barrigas, no ventre da mãe, né, que é a eritroblastose fetal. Quando é que acontece a eritroblastose fetal? A eritroblastose fetal é a destruição das hemácias do bebê. Tá? Então o bebê fica anêmico, ele vai apresentar icterícia,
ele pode apresentar problemas neurológicos e inclusive pode levar o bebê à morte, né? A eritroblastose fetal, se não tiver feito o tratamento adequado. Isso aqui vai acontecer na seguinte situação. A mãe, ela tem que apresentar, nesse caso, a mãe ela é RH negativa. Tá? Então ela não apresenta, nesse caso, anticorpos, né? Porque ela é para RH, porque ela é RH negativa. Porém, o feto, o futuro bebê, ele é RH positivo. O que vai acontecer? No momento do parto, né, via placenta, o sangue do bebê pode passar para a mãe. E quando isso acontece, aí pode desencadear uma sequência de eventos aí, que é o seguinte, né, a doença que acomete o feto quando uma mulher de sangue RH negativo e gera um filho RH positivo, vindo de um pai que também é RH positivo. A gente vai entender essa relação mais à frente. Bom, durante a primeira gravidez e no momento do parto, a mãe produz anticorpos anti-RH, porque ela foi sensibilizada pelo primeiro bebê. Então ela começa a produzir anticorpos. Então o primeiro bebê está tranquilo, vai passar tranquilo. O problema é se essa mãe engravidar de novo e esse bebê vier mais uma vez RH positivo por conta do pai, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: o primeiro feto, se for RH positivo, e a mãe não tomar o soro anti-RH, esse é o tratamento, é o soro, chamado soro anti-RH, ele destrói as hemácias do feto RH positivo. Tá? Então, o segundo feto, ao nascer com RH positivo, ela já vai estar com uma carga de anticorpos ali, ó, pode ser acometido por uma anemia, porque o anticorpo vai invadir via placenta o feto e vai começar a destruir as hemácias. Em contrapartida, o feto vai começar a produzir hemácias imaturas, hemácias jovens que não estão prontas para a circulação. É por isso que o nome é eritroblastose. A palavra eritro vem de célula sanguínea, as hemácias, né? E o termo blasto, eritroblastose, o blasto significa jovem, ou seja, célula sanguínea jovem, e a terminação óssea é relativa à doença, a um problema orgânico, tá? Ou seja, a célula sai despreparada, sai muito jovem para a circulação do bebê. É por isso que o bebê fica anêmico, ele vai ter uma excessiva produção de bilirrubina que deixa ele com a pele amarelada, com o olho amarelado, tá? Chamamos isso de icterícia, isso é conhecido como icterícia, e os danos cerebrais podem acontecer, incluindo a morte. Tá? Essa é a eritroblastose fetal. Bom, podemos também estudar o sistema ABO através dos fatores genéticos, dos genes, né? Porque esses grupos sanguíneos, eles para se expressarem no corpo, eles precisam apresentar os seus alelos, né, genéticos. Existem 3 tipos de alelo que vão determinar o seu tipo sanguíneo, né, que é o alelo IA, o alelo ISão A, ISão B e o Izinho. O ISão A determina, obviamente, o sangue tipo A. O ISão B determina sangue B. E o Izinho é um recessivo. Ele está associado a pessoas de sangue tipo O. Pessoas de sangue tipo O são recessivas. Vai ser Izinho, Izinho, vai receber um Izinho da mãe, um Izinho do pai, e aí fica Izinho, Izinho, portanto, o sangue vai ser tipo O. Mas vamos entender melhor essa relação, tá? Então, gene ISão A determina a produção do aglutinogênio A. Por isso, essa pessoa vai ser tipo A. O gene ISão B determina a produção do aglutinogênio B. Por isso que essa pessoa vai ser sangue tipo B. Já o genezinho determina a não produção de aglutinogênio. Como consequência, essa pessoa vai ser sangue tipo O. Aí vamos entender aqui o sangue tipo A, né? Qual é a característica genética? Ele pode apresentar 2 tipos de genótipos aí, tá? Pode ser homozigótico dominante, ISão A e ISão A, pessoa vai nascer tipo sanguíneo A. Outra forma de nascer pessoa com tipo sanguíneo A,
se ela apresentar uma dominância heterozigótica, né? Então vai ser o quê? Isão A com Izinho. Como o Isão A é dominante sobre Izinho, essa pessoa vai ser tipo A, porque o Isão A é dominante. Sangue tipo B é a mesma coisa. Então você pode ter um homozigótico, Isão B, ou pode ter um heterozigótico, Isão B, Izinho, porque o Isão B é dominante sobre o Izinho. Então vai ser pessoa tipo B, porém heterozigótica. O sangue tipo AB é uma combinação dos dois genes, tá? Ele vai apresentar da seguinte maneira: Isão A e Isão B. Como consequência, essa pessoa vai ser sangue tipo AB. E o sangue tipo O? Que tipo de gene vai apresentar, né? Como é uma característica recessiva, obviamente ele vai ter que ser Izinho e Izinho. A mãe vai doar um Izinho e o pai vai doar o outro Izinho. Esse filho vai ser sangue tipo O, que é uma característica recessiva. Bom, então como podemos explicar? Agora nós podemos, na verdade, nós agora temos condições de explicar como uma mulher que tem um sangue tipo A e um marido que tem um sangue tipo B tem um filho com sangue tipo O. Se fizermos o cruzamento com heterozigóticos, aí fica possível uma mãe com sangue tipo A e um marido com sangue tipo B dar origem a um filho com sangue tipo O. Como é que isso pode acontecer, né? Então, observe aqui a seguinte situação. Nós temos aqui a mãe, ela é sangue A. Veja que ela é heterozigótica, tá? Isão A com Izinho. E veja o pai. Ele é Isão B com Izinho. Então eu pego no primeiro cruzamento, ó, Isão A com Isão Bzão, com Isão B. Aí vai dar sangue tipo AB. Eu pego Isão A, cruzo com Izinho. Aí vai dar Isão A e Izinho, ou seja, sangue tipo A. Heterozigótico tipo A. Aí eu pego o Izinho e cruzo com o primeiro aqui, ó, e o Isão B. Vai dar a pessoa com tipo B. E o quarto filho, né? Então você vai ter, ó, Izinho com Izinho. Aí vai ter uma característica aqui recessiva. Essa aqui vai ser um filho tipo O, que é a característica recessiva. 25% de chance aí em um cruzamento de gerar um filho com tipo sanguíneo O. Tá? Então essa é a relação genética com os tipos sanguíneos, né? Ou seja, os filhos do casal podem ter os seguintes grupos sanguíneos que eu já relatei para vocês. Vamos especificá-los aqui. Mais uma vez, botando a mãe e o pai, geneticamente, eles vão poder gerar um sangue tipo AB, porque vai cruzar, ó, Isão A com Isão B, vai dar AB. Pode ser sangue tipo A, porque Isão A cruza com Izinho. Aí vai dar heterozigótico, mas ele é dominante, portanto vai ser sangue tipo A. Você vai cruzar agora o Izinho com o IB, com o Isão B. Aí vai dar mais um heterozigótico, vai ser sangue tipo B, porque ele é dominante. E por fim, nós vamos ter o Izinho com o Izinho, que vai dar sangue tipo O, que é recessivo. Bom, agora vamos ver umas situações aqui, tá? Roberta tem sangue A positivo. Ela pode receber sangue de quais tipos sanguíneos? Bom, se ela é A positivo, ela tem o anti-B no plasma dela, tá? Obviamente ela não vai poder receber nem A e nem pode receber B. Então aqui, ó, o que ela pode receber? Ela pode receber, já que ela é A positiva, ela tem o fator RH positivo, ela tem o anticorpo RH, então ela pode receber de mesmo tipo, A positivo. Ela pode receber uma pessoa que não tem o fator RH, tá? Que é o A negativo, pode receber. Lembrando que quem é A negativo não pode receber do RH positivo, tá? Porque vai dar aglutinação. Ela pode receber o O positivo e pode receber o O negativo.
Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada em um hospital. Os médicos verificam que não dá tempo de classificar o sangue do paciente. Obviamente porque é um trauma e é uma questão de urgência, né? Um acidente. Mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgente. Então, que sangue é escolhido de imediato? Não dá tempo de fazer a tipagem sanguínea desse camarada, senão ele pode morrer, né? Foi um trauma muito sério, um acidente de carro. O que é que os médicos fazem nesse caso? Eles têm que pegar o sangue. Qual é o sangue que é considerado doador universal? Entende? Então é isso que vai acontecer. Olha aqui, ó. A resposta vai ter que ser o O negativo. Porque essa pessoa, o sangue tipo O, ele é o doador universal. Tem que ser O negativo, que é o verdadeiro doador universal, tá? Porque não sabemos se essa pessoa que sofreu o acidente, ela é RH positiva. Uma vez que ela ou é RH positiva ou é RH negativa, nós não sabemos o que ela é. Então você tem que ter no banco de sangue o RH negativo para poder doar para essa pessoa. Ok? Que tipo de sangue é conhecido por receber todos os tipos sanguíneos? O tipo é o tipo AB, nós conhecemos bem, que é o verdadeiro receptor universal, que é o AB positivo. O AB positivo, essa pessoa é beneficiada porque ela pode receber qualquer tipo sanguíneo de qualquer fator. É o AB positivo. Ok? Então, gente, encerramos aqui o nosso capítulo 1 do livro. Nessa semana vamos fazer ainda uma atividade voltada para o sistema ABO, ok? Para poder fechar bem esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.